E agora eu vou convidar para falar conosco e aproveitar para cumprimentá-lo, né, o Dr. Renato Kfouri, que foi há poucas semanas aí homenageado com uma medalha pela contribuição à saúde pública no país, né, uma medalha ali que foi inclusive foi inclusive entregue pelo presidente e pela ministra da Saúde. Nossos parabéns, Renato, muito merecida a medalha, né, por toda a sua dedicação. E a pergunta que nós fizemos ao Renato foi a seguinte: quem e com que idade adultos e adultos com condições crônicas não transmissíveis precisam atualizar suas vacinas? Apesar de eu saber que não precisa apresentá-lo, porque todos já o conhecem muito bem, né, mas claro que eu vou mencionar que o Dr. Renato, ele é médico pediatra com ampla experiência aí, sendo assessor do programa de imunizações do Ministério da Saúde, e primeiro secretário da SBIM, além também de responsável pelo Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Muito obrigado pela presença mais uma vez, Renato. Obrigado, Mark, pela carinhosa apresentação. Obrigado aí pelo convite. É uma honra estar aqui mais uma vez no Fórum CCNPs, um evento importante da gente discutir aspectos tão relevantes das imunizações de adultos, né, que por vezes são pouco valorizados, e a gente já teve nesses primeiros momentos aí, nessas primeiras falas, uma noção da importância desse tema. Você tem a minha tela, eu imagino, Mark, por favor, só confirme para mim. Temos sim. Uhum. Bom, é óbvio que quando você fala de imunização de adultos, aí aqui estão, deixa eu ver se está passando aqui, acho que não está. Ele não está no modo apresentação ainda. Tá, acho que eu vou por aqui mesmo. Tá, ok. Uhum. Não há nenhum conflito de interesse em relação a esse tema. E, obviamente, quando a gente fala no envelhecimento, isso já foi dito várias vezes aqui, essa combinação de uma idade avançada com a presença de comorbidades próprias dessa idade é que tem feito, obviamente, as doenças infecciosas voltarem ao grande cenário. Nós tínhamos no passado as doenças infecciosas como com a principal causa de mortalidade no país. Encurtava a nossa expectativa de vida, elevava a nossas taxas de mortalidade infantil, e a partir do momento que, com os antibióticos, com a água potável e especialmente com o uso de vacinas, a gente conseguiu controlar as doenças infecciosas, nós ganhamos, adicionamos vida, né? Adicionamos anos às nossas vidas, e dessa forma nós começamos a envelhecer. E paradoxalmente, justamente são as infecções agora que fazem, principalmente, ou é a principal causa que faz vítimas entre as pessoas mais velhas, porque elas passaram a conviver com as doenças crônicas não transmissíveis, a principal causa de morte, o câncer, o diabetes, a doença cardiovascular, a doença pulmonar obstrutiva crônica, a doença renal. Então, essas condições crônicas hoje são descompensadas novamente pelas infecções que eram as protagonistas dos desfechos mais graves na infância. Elas voltam a ser a principal causa associada aos óbitos desses pacientes com doenças crônicas não transmissíveis. E é claro que a vacinação ao longo de todo o ciclo de vida ganha mais relevância, especialmente nessa situação onde a população envelhece. Mas o que esses indivíduos têm em comum são pacientes mais vulneráveis a essas infecções, com mais risco de complicações, e se doentes, desenvolvem maior morbidade e mortalidade. A gente entende, de outro lado, que a vacina é uma das medidas mais eficazes, tanto em saúde individual, mas especialmente em saúde pública, e várias dessas doenças imunopreveníveis, a gente teve exemplo recente da Covid, o influenza, a hepatite, a doença pneumocócica, a Nancy citou o zoster, o vírus sincicial, claro que trazem uma carga de doença muito grande,
lembrando sempre que esses indivíduos muitas vezes não respondem adequadamente e a busca por vacinas mais eficazes para essa faixa etária é sempre um grande desafio que nós vamos enfrentar daqui para frente. Esses pacientes, obviamente, precisam levar em conta seu estado imunológico. Muitos desses indivíduos com comorbidade são imunocomprometidos, então o momento de quando vacinar pode realmente suscitar alguma intervenção antes de uma imunodepressão, durante ou depois, dependendo da droga e do tratamento que esse indivíduo está sendo submetido. A gente tem que levar em conta nesse cenário também o tipo de vacina, se é uma vacina atenuada, uma vacina inativada, se as doses são as mesmas, se precisamos dobrar doses, se vamos fazer sorologias, enfim, há alguns aspectos importantes da vacinação desses indivíduos com condições crônicas e imunossupressão que merecem especial atenção. E somos nós os responsáveis pela vacinação desses indivíduos, né? Nós somos os responsáveis profissionais da saúde que assistem os pacientes, que devemos, obviamente, ter uma informação ou prestar essa informação com o repertório de vacinas que nós dispomos para o longo da vida. Só para trazer um risco aí de doenças associadas por exemplo, doenças pneumocócicas associadas aos portadores de doenças crônicas. A Nancy lembrou o herpes zoster, lembrou o vírus essencial, mas as infecções por pneumococo, né, as pneumonias e as doenças invasivas, têm um risco muito aumentado nessa população. Né? O diabético aumenta 6 vezes, DPOC 7 vezes, ou ter um câncer 34 vezes, ser portador do vírus HIV, ou seja, as condições crônicas, de uma maneira geral, são responsáveis por um incremento de todas as doenças. Como eu falei, já foi dito aqui, herpes zoster, vírus sincicial, doença pneumocócica e Covid-19 deixou isso muito claro. O risco de óbito quando se tem uma cardiopatia, um diabetes, uma obesidade, uma doença neurológica, pneumopatia, aumenta e aumenta de forma consideravelmente. Nós não podemos deixar de lembrar que quando a gente fala de quando vacinar o paciente com alguma doença crônica, tem algumas imunodeficiências que são congênitas. O calendário de vacinação especial para esses indivíduos portadores de doenças crônicas pode começar lá na infância. Se a criança nasce com uma deficiência congênita, hoje nós chamamos de erros inatos da imunidade, esses indivíduos já têm que receber um calendário de vacinação especial. Tem vacinas contraindicadas para essa população, tem vacinas específicas que devem começar desde cedo. Então, o recado maior que eu queria deixar para vocês aqui, para esses pacientes chamados especiais, pacientes que têm alguma condição crônica ou uma imunodeficiência, a primeira coisa é manter o calendário de vacinação próprio para a sua idade em dia. Se é uma criança diabética, se é um adulto, se é um idoso, se é um adolescente, ele precisa estar independente da sua condição de saúde com as suas vacinas em dia. Se ele vai ser submetido a uma imunossupressão, é ideal vacinar antes dessa imunossupressão para obter o melhor resultado dessa vacinação. Gripe é para todo mundo, né? Quem tem doença crônica, quem tem uma imunodepressão, tem que tomar vacina de gripe. Mesmo racional a gente usa para as vacinas pneumocócicas. As vacinas contra a pneumonia são indicadas para todos aqueles, um número grande, e disponibilizadas gratuitamente no nosso centro de referência para imunobiológicos especiais, os CRIs, que a Lorena vai falar daqui a pouco. Então, essas vacinas são subutilizadas no nosso país, poucos indivíduos e próprios profissionais da saúde recomendam com muito menos ênfase do que a gente gostaria. Lembrar que as vacinas de tétano são independentes da imunodepressão e das doenças crônicas, precisam ser aplicadas a cada 10 anos. Hepatites para esses indivíduos, especialmente hepatite B. Cuidado com as vacinas de vírus vivos durante a imunossupressão. E lembrar, principalmente, 2 aspectos importantes, que nem sempre a imunização desses pacientes, em função da sua doença crônica, em função do seu sistema imune mais debilitado, o mesmo fato que o torna mais vulnerável a essas doenças, o torna também piores respondedores às vacinas. O seu sistema imunológico nem sempre responde de forma adequada. Então, nem sempre a vacinação induzirá a uma imunização. E outro aspecto, finalmente, que eu queria lembrar, é que quem convive com indivíduos imunocomprometidos, quem vive com alguém que é transplantado, quem vive com alguém que está em diálise, que tem um diabetes avançado, precisa estar protegido, porque muitas vezes a fonte de contaminação mora dentro de casa. Então, vacinar
pai, mães, irmãos, funcionários, todos aqueles que convivem com esses pacientes especiais, é uma forma indireta de prevenir doenças também nessa população mais vulnerável. Eu termino por aqui, Mark, deixando esse último recado, que a gente precisa lembrar que as vacinas protegem, salvam vidas, e especialmente em populações especiais de maior risco, essa vulnerabilidade se torna um grande aspecto a ser considerado na imunização dos pacientes chamados especiais. Muito obrigado, Renato. Aí é muito interessante, né? Essa sua contribuição de que essas pessoas elas precisam se vacinar, mas não só elas, toda a família, né? A população em geral, né? Afinal de contas, qual é a porcentagem de pessoas com condições crônicas na nossa população, né? Dificilmente alguém não tem, né, um familiar com diabetes, com obesidade, com hipertensão, né, com alguma condição aí que pode ter uma consequência ainda mais grave caso, né, seja infectado por uma dessas é, doenças imunopreveníveis, né? Então, uma recomendação, né, de que toda a população esteja aí com o seu calendário vacinal em dia, mas sem dúvida, né, a pessoa com a condição crônica, né, e também como você chamou a atenção mais uma vez, que os profissionais de saúde estejam atentos a isso, para que essas pessoas estejam com seus calendários vacinais em dia. Muito obrigado pela sua contribuição e voltamos logo mais para o debate.